Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre o EB2NW e a sua elegibilidade, o que é e como se enquadrar nesse visto. Roda a vinheta e fica ligado. Então, gente, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a nossa história, de por que a gente resolveu imigrar para os Estados Unidos de maneira legal através do EB2NW, né? Primeiro, nunca é demais falar que a gente não é escritório de imigração, a gente não trabalha com assessoria de imigração. Você aqui não vai encontrar nenhum tipo de serviço sendo vendido nesse sentido, tá bom? Para isso, você deve procurar um bom escritório de imigração, de advogado para imigração ou uma boa assessoria para imigração, tá bom? Aqui, o nosso intuito é de dividir a nossa história com você para que você possa correlacionar com a sua história. De repente você ainda não sabe como ir para os Estados Unidos de maneira legal, talvez aqui você encontre a sua resposta. Ou se você já está no seu processo, tem alguma dúvida ao longo do caminho, aqui também você pode encontrar algum tipo de resposta para alguma dúvida que você tenha, tá bom? Então vamos lá, o que é o EB2NW, gente? O EB2, ele é um visto de Employment Base, por isso que é o EB, Employment Base, ou seja, a base dele é de emprego. E o 2 é de categoria 2. Tem o 1, tem o 2, tem o 3. O 2 é a segunda categoria do visto de emprego, para os Estados Unidos. Então a gente vai ver aqui no nosso chart quais são os critérios. Então vamos falar aqui dos critérios de elegibilidade do EB2. O EB2 é o Employment Base de categoria número 2. Quais são esses critérios? O primeiro deles, ter graduação em sua área de atuação. Isso significa dizer que você tem que ter um bacharelado, basicamente, na sua área de atuação. No caso da Ana Paula, ela tem um bacharelado em turismo e hotelaria. Ok, então o primeiro critério foi atendido. O segundo critério é ter mais de 5 anos de experiência em sua área de atuação. No caso da Ana Paula, desde 2003, 2004, mais ou menos, que ela tem experiência atuando na área de turismo e hotelaria. Então, já tem quase 20 anos aí que ela está nessa área. Mas vamos supor que ela não tivesse o bacharelado aqui, no primeiro critério. Se ela tiver 10 anos ou mais de experiência nessa área do turismo, ela também seria elegível. E é importante dizer aqui, gente, que os Estados Unidos, o mercado de trabalho americano, ele valoriza muito a experiência. Não só a sua formação, mas também a sua experiência. Ou eu diria até que principalmente a sua experiência. Se você quer ser inserido no mercado de trabalho americano, saiba que a sua experiência aliada aos resultados que você trouxe, às suas entregas, ela tem um peso significativo no seu currículo, por exemplo, tá bom? Então, quem tem 10 anos e não tem o bacharelado, tem mais de 10 anos de experiência e não tem bacharelado, atende esse critério aqui, tá bom? Outro, pertencer a uma entidade de classe, OAB, CREA, etc. No caso da Ana Paula, a agência dela é filiada à ABAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem. Então, ela pertence a uma entidade de classe. Ter artigos, matérias e premiações publicados em alguma mídia. Aqui, nesse caso, a Ana Paula tinha 3 matérias, sabe aqueles jornaizinhos de bairro aqui no Brasil? Às vezes não são nem vendidos, eles são dados no sinal ou numa banca e tal. A Ana Paula tinha 3 matérias desses jornaizinhos. Uma entrevista e 2 matérias falando das lojas dela e tal. E ela também tinha, e aí ela guardou, gente? Isso aqui, essas matérias eram de 2006, 2008, sabe? Ela guardou isso por algum motivo que só Deus explica. E as premiações, ela também teve premiação na convenção de vendas da empresa que ela tem a loja, ela recebeu 4 ou 5 premiações, se não me engano, ao longo do tempo. E aí a gente também juntou no processo dela as fotos dessas premiações, os certificados de que ela realmente recebeu essas premiações. Então, ela vem atendendo todos esses requisitos aqui, todos esses critérios. Outro critério, ter cartas de recomendação atestando que você é um excelente profissional. Essas cartas de recomendação, gente, a gente às vezes acha que é assim, escreve uma carta aí falando que não tem nada que desabone a Ana Paula. Não, não é isso. As cartas de recomendação, elas têm que ser escritas por ex-chefes, ex-pares, ex-colegas de trabalho, que vão atestar
que a Ana Paula é uma excelente profissional através de números, principalmente de números. Então, assim, algumas cartas que a gente conseguiu coletar para a Ana Paula falavam de que ela foi responsável por diminuir os custos de uma loja tal em X%, aumentou as vendas em X%, enfim, pensou em outros roteiros de turismo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então são várias cartas, a gente reuniu aí por volta de 10 cartas, se não me engano, recomendando a Ana Paula pela profissional que ela é. Também aqui, como a Ana Paula tem empresa, né? A gente pegou a carta, ela pegou uma carta do contador falando que ele atende a empresa da Ana Paula desde 2006. Então, que desde 2006 que a Ana Paula é profissional do ramo de turismo aqui no Brasil e que essa empresa, né, essa empresa de contabilidade, atende ela e atestando a experiência dela, quer dizer, ela tem experiência no ramo, entendeu? Um outro critério aqui, né, a gente passa para o sexto aqui, é ter remuneração acima da média da sua categoria. O que significa isso? Se você entrar no site Glassdoor, o Glassdoor, você coloca lá, qual que é a média salarial de um arquiteto? No nosso caso, né, no caso da Ana Paula, a gente colocou qual é a média salarial de uma gerente de agência de viagens. O Glassdoor deu um número para a gente. Eu vou chutar aqui um número, tá? Vamos colocar que seja R$ 5.000. A gente viu que a Ana Paula tinha uma remuneração acima desses R$ 5.000. Então a gente pediu ao contador para ele fazer uma carta falando que a remuneração da Ana Paula realmente estava acima da média da categoria. Na verdade, a carta do contador só falava que a remuneração da Ana Paula era X. A gente pegou a carta do contador mais esse documento do Glassdoor e mostrou para eles que a Ana Paula tinha uma remuneração acima da média da categoria dela. E por último, gente, é estar habilitado ou certificado legalmente para exercer a sua atividade profissional. No nosso caso, né, no caso da Ana Paula, ela é ligada ao Ministério do Turismo, né? Para poder exercer a atividade de agência de viagem, você tem que ter um documento chamado Cadastur, que é emitido pelo Ministério do Turismo. Então ela está habilitada ou certificada legalmente para exercer essa atividade. Então a Ana Paula atingiu 7 critérios. E por que a gente não fez no meu nome, por exemplo? Por que a gente não utilizou a minha experiência, a minha bagagem profissional para fazer o processo? Porque eu atingi aqui provavelmente 5 ou 6 critérios desse. Como a Ana Paula conseguiu atender os 7, então o pleito dela era muito mais forte do que o meu. Por isso que a gente optou por fazer em nome da Ana Paula. Então, gente, vamos falar aqui do enquadramento no NIW. A gente falou da elegibilidade no EB2 e vamos falar agora do National Interest Waiver, que é o EB2 NIW. Primeiro, demonstrar que o seu projeto tem mérito substancial e importância nacional. Então, a gente tem várias maneiras de mostrar isso, né? Que o seu projeto tem mérito substancial aí e a importância nacional. O mérito substancial, quer dizer, nós estamos falando de empreendedorismo, né? E aí, em alguns casos, por exemplo, o nosso caso é de turismo em Orlando. É substancial, porque Orlando respira turismo, né? É uma cidade que Orlando recebe mais turistas do que o Brasil todo no ano. Então, quando a gente fala que vai abrir uma empresa de turismo lá, é porque realmente tem essa necessidade. A gente fez um estudo para isso, nós vamos falar isso no Business Plan, tá? E a importância nacional, a gente confunde isso aqui muitas vezes, porque a gente fala de importância nacional como se tivesse que ter uma importância, um impacto global nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos falando de uma grande empresa, né, que vai gerar 1.000 novos empregos e tal. Não, a importância nacional, quer dizer, é importante para os Estados Unidos em geral que você gere novos empregos, você invista nos Estados Unidos, no profissional americano e tal. Então, essa é a importância nacional. Comprovar que está bem posicionado para promover o projeto proposto. Nesse caso aqui, gente, a gente pegou cartas, por exemplo, de empresas aqui no Brasil que se mostravam dispostas a fazer negócios com a empresa da Ana Paula lá nos Estados Unidos assim que ela estivesse apta a fazer negócios. Então a gente pegou aqui umas 4 ou 5 empresas de turismo que falaram, olha, escreveram uma carta, né, os seus proprietários escreveram cartas falando, assim que a Ana Paula estiver disponível para fazer negócio nos Estados Unidos, eu estou disposto a contratar a empresa dela. Então a gente está bem posicionado, a Ana Paula está bem posicionada para empreender lá nos Estados Unidos. E por último, gente,
é comprovar que a isenção de oferta de trabalho e de certificação de trabalho trará evidentes benefícios para os Estados Unidos. Então é o seguinte, para você se enquadrar no EB2, além desses 7 critérios, você tem que ter uma oferta de trabalho. O NIW, é o waiver do interesse nacional, ele dispensa essa oferta de trabalho porque você vai trazer evidentes benefícios para os Estados Unidos. É basicamente o seguinte, a gente dispensa você de ter uma oferta de trabalho porque a gente sabe que se você vier, você vai gerar novos trabalhos, novos empregos, entendeu? Então, basicamente, essa é a elegibilidade do EB2-NIW. Gente, é importante falar que é o seguinte, você pode até aí na sua casa fazer uma prévia. Será que eu me enquadro nesses critérios? E a sua resposta pode ser positiva, tanto quanto pode ser negativa. Né? Ah, eu me enquadro, ou eu acho que eu não me enquadro por causa disso, por causa daquilo e tal. Mas é importante a gente falar, muito importante a gente falar, que quem tem expertise para fazer isso, para fazer essa análise, não sou eu e nem é você. É um advogado de imigração ou uma assessoria de imigração. E aí, eu te indico que você pesquise, procure, converse com ex-clientes dessas empresas para você encontrar a melhor empresa para fazer a sua análise, tá bom? Porque às vezes você acha que não se enquadra porque você se esquece de um detalhe ou outro ali e essa empresa vai ter um outro olhar com vários anos de experiência, vai poder te falar, não, realmente você não tem esse critério, mas você tem aquele. Ou às vezes você acha que você se enquadra, mas na verdade, na prática, você não está se enquadrando, tá bom? Então procure sempre um advogado de imigração ou uma assessoria de imigração, tá bom? Seguindo aqui, vamos falar então um pouquinho das fases do EB2-NW. Eu não vou falar da fase, aqui antes dessa fase 1 aqui, tem a pré-fase 1. Essa pré-fase 1 é onde a gente reúne os documentos. Mas calma, nós vamos falar de documentos no próximo vídeo. A fase 1 é quando a gente dá entrada do nosso processo na USCIS, que é a United States Citizenship and Immigration Services, ou seja, é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, tá bom? Então, quando você dá a entrada aqui na USCIS com o seu caso, vamos começar a contar a partir desse momento. Dei entrada aqui, aí o seu caso, vamos supor que ele vai ser aprovado. Você vai vir para a fase 2, que é o NVC. O NVC é o National Visa Center. Então, é o centro que emite vistos, né? O Centro Nacional de Emissão de Vistos. Esse departamento aqui, o National Visa Center, ele está subordinado ao Departamento de Estado americano. Então, eles vão fazer uma análise sua de background mesmo, saber se você cometeu algum crime, se tem algum tipo de ação judicial contra você, criminal e tal. Enfim, então o National Visa Center vai fazer essa análise e aí vai te encaminhar para a entrevista consular. A entrevista consular, no caso do Brasil, né, de quem está no Brasil, ela é feita no Consulado do Rio de Janeiro, exclusivamente no Consulado do Rio de Janeiro. Não, apesar de ter consulado em São Paulo, Brasília e tal, ela é feita apenas no Consulado do Rio de Janeiro. E aí, você sendo aprovado nessa entrevista, você pode ir para os Estados Unidos. Depois aí de umas 3 meses, mais ou menos, 2 meses, você está nos Estados Unidos, você já recebe o seu Green Card. Então, voltando aqui na fase 1, a partir do dia que você dá a entrada aqui na USCIS, até aqui, quando a sua entrevista é finalizada e você é aprovado, eu calculo hoje em dia mais ou menos 2 anos desse processo aqui, tá bom? Então, se o seu planejamento é ir para os Estados Unidos através do EB2-NW e você iniciou o seu processo, você deu a entrada aqui na USCIS em janeiro de 2023, eu imagino que você vai entrar nos Estados Unidos por volta de janeiro de 2025. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas é mais ou menos esse prazo, 2 anos. Então, gente, finalizando o vídeo de hoje, esse é o EB2-NW, os critérios de elegibilidade para EB2-NW, né? É muito bom a gente reforçar isso, né? O nosso caso, ele foi baseado num business plan, quer dizer, a gente se comprometeu, a Ana Paula se comprometeu a abrir uma empresa nos Estados Unidos para gerar emprego para o cidadão americano, né? Mas pode ser que o seu plano, o melhor, seja um professional plan.
Eu já falei sobre isso ao longo do vídeo, mas eu gosto de reforçar isso porque é uma parte muito sensível de um pleito imigratório, tá? No próximo vídeo, o que nós vamos falar? Vamos falar de prazos, né? Tá bom, a gente assinou o contrato dia 18 de janeiro de 2023 e o nosso pleito migratório só foi protocolado na USCIS no dia 31 de maio de 2023, ou seja, 4 meses e meio aí, mais ou menos, entre a assinatura do contrato e o protocolo do nosso caso na USCIS. Por que esse tempo todo? Então, no próximo vídeo a gente vai falar de por que desse tempo todo que demorou, e foi rápido, viu? Tem casos que demoram mais. Então, se você gostou, dá um like, curte, compartilha, inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você ser avisado dos próximos vídeos, tá bom? Porque isso fortalece muito o nosso trabalho e quem sabe você vai ajudar aí algum amigo, algum conhecido que tem esse mesmo sonho do nosso aqui, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.